seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e hoje a gente vai conversar sobre limite para as nossas crianças, tá? Então vamos lá. A importância da gente impor os limites ali para nossa criança é gigantesca, tá? É engraçado pensar que assim a criança ela nos solicita limites a todo momento. Você pode observar, seja qual for a idade que a sua criança tenha, ou até ali dentro da pré-adolescência, parte dos comportamentos que essa criança emite, esse adolescente emite, comportamentos que a gente considera que não são muito legais, são comportamentos para chamar atenção em algum formato e, consequentemente, para nos solicitar limite. Então, o impacto de ter um adulto, né, na vida dessa criança, desse adolescente, que impõe o limite, ou seja, fala não cede quando ele quer uma coisa de imediato, impõe ali quais são as regras, o funcionamento da casa, o que mostra de que em ambientes externos é importante que a criança tenha alguns comportamentos sociais, não esse limite. Quando a gente fala do processo do cérebro ali, do desenvolvimento, quando a gente fala de neurociência, e na psicologia também tem essa correlação da importância da gente, como adulto, como cuidador, inserir esse limite para a criança, de falar esses nãos, de trazer essa questão de que às vezes ele vai conseguir fazer alguma coisa, ele vai poder, e em outros momentos não. Isso é muito relevante para o cérebro, tá? Parte dos comportamentos que eles vão emitir, que a gente fala assim, nossa, mas por que meu filho está fazendo isso? Por que meu adolescente está emitindo esse comportamento? Eu te convido a pensar em duas linhas, tá? Quando você se vê nessa situação. Primeira, pensa se é um comportamento de atenção em algum formato, tá? Para ele conseguir ser visto, principalmente se for adolescente, né? Criança também, mas mais adolescente nesse contexto. E aí, depois de você observar, tá? Eu acho que é atenção, ou não, tá? Quando não é atenção, geralmente é uma solicitação de limite. Eu já trabalhei em escola, né? E muitos comportamentos assim que eu vi assim, tanto das crianças como adolescentes, e que as professoras traziam, as questões que eles apresentavam e tudo, era muito em torno desses dois aspectos. Ou era um comportamento de atenção para a pro, ou seja, aquela criança ela queria se sentir vista naquele meio que muitas das vezes tem muitas crianças, então ela queria fazer algum comportamento que em sociedade com os colegas, né, não era um comportamento bem visto, teoricamente, tipo jogar carteira, chutar, bater e afins, mas ela ganhava a atenção de quem? Da pro, entendeu? Então era comportamento por atenção, porque ela precisava se sentir vista em algum ambiente. Geralmente, quando a criança emite comportamento assim, é porque talvez, né? Claro que a gente precisa entender, fazer uma avaliação e tudo mais, mas falando no formato mais amplo da coisa, portanto, eles vão buscar em outros ambientes que eles frequentam, né? E aí essa criança vai emitir esse comportamento e depois que ele emite o comportamento, é uma coisa muito importante, tá? Quando a gente fala de neurociência e psicologia, nos dois aspectos, fala muito sobre isso, que é assim, tanto a criança como o adolescente, eles vão emitir um comportamento, né? Depois que eles emitem comportamento bom ou ruim, eles observam os nossos comportamentos, ou seja, o comportamento do adulto que está em volta ali daquela situação que ele gerou através do comportamento dele. E aí o que acontece? Dependendo de como nós adultos reagimos àquele comportamento, é o que vai dizer se ele vai manter aquele comportamento, ou seja, é o que vai dizer ali se a criança e o adolescente vai continuar fazendo aquele comportamento que não é legal, ou se ele vai diminuir esse comportamento, entendeu? É muito complexo, mas ao mesmo tempo simples. Então, uma orientação que eu sempre dou para os pais é: tenta, em algum formato, estabilizar muito mais o seu comportamento quando a sua criança está emitindo algum comportamento que está solicitando limite, ou para o adolescente, né? Porque, na verdade, o que vai ditar se vai manter, se vai repetir ou não aquele comportamento é como nós reagimos. Então, é basicamente assim, a gente olhar aquela situação que a gente olhou e falou, meu Deus, que horrível que ele emitiu esse comportamento. Mas é ter esse pensamento aqui dentro,
entendeu? Só na sua cabeça. E após passar um período, você chamar essa criança, esse adolescente para conversar, para explicar de que não pode fazer aquilo, que não é desse jeito. E você também dá modelos positivos, ou seja, ó, você não precisa bater no coleguinha para ter a atenção do colega. Você pode chamar ele para brincar sem bater nele. Exemplos, né? Então, além de você fazer uma correção sobre o comportamento, sinalizando de que aquilo não pode ser feito, você vai dar um modelo de como aquilo pode ser feito, entendeu? Isso é uma diferença muito grande ali, tanto para a criança como para o adolescente. Porque algumas das vezes que eles emitem esses comportamentos, que a gente fala que são comportamentos disruptivos, comportamentos inadequados, que não condizem ali, não são bons comportamentos, eles surgem através de uma solicitação, tanto de limite, como de. Então, como que eu posso fazer isso? Literalmente é um comportamento errado, querendo que outra pessoa, um adulto mais estabilizado emocionalmente, dê um modelo, né, de como ele pode emitir um comportamento corretamente. E é muito louco de pensar isso, mas é muito real, né? Então, é importante que a gente entenda de que a criança emite comportamentos para solicitar o nosso limite, tá? E assim, se você for observar com mais clareza o comportamento da sua criança, ela emite esses comportamentos assim 85% do tempo, tá bom? E adolescente também, porque ele entra um pouco nessa base neural aí do processo do cérebro de também começar a entender outros formatos dentre a realidade que o adolescente vive, né? Sobre limite. Então é por isso que funciona muito com o adolescente você conversar. Quer dizer, depende, né, de como é feita essa conversa, mas assim, se a gente falar com o adolescente antes dele de fato chegar na fase da adolescência, que é ali por volta dos 15, 16 anos, você falar com ele alguns assuntos específicos antes, na pré-adolescência, favorece. Por quê? Porque bem ou mal o cérebro dele está um pouco mais acessível. Quando chega ali a fase dos 15, dos 16, o processo cerebral daquele adolescente já é uma questão mais de se sentir pertencente aos amigos, é uma questão mais social. Então, eles fazem uma desassociação do contexto familiar em algum aspecto, por isso que geralmente os adolescentes se afastam da família, né? Em alguns aspectos ali durante essa fase da adolescência, porque eles precisam se desconectar daqui para conectar ali com essa questão social mais voltados aos amigos. E aí, essa referência de limite para bom e ruim começa a se tornar esse ambiente mais social que eles estão frequentando. Então, também é a importância da gente olhar com quem que eles andam e se relacionam e afins, porque isso também impacta aí nesse funcionamento cerebral desse adolescente. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho desse funcionamento, sobre a importância desse limite, tanto para criança como para adolescente. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!